Estamos aqui, que horas são, amor? 00:49, quase tudo pronto. A mala já tá pronta, os equipamentos estão começando a ficar tudo certo. Amanhã é o dia. Desligando tudo para irmos viajar. Vivendo e gravando. Desligado. Partiu aonde mesmo? Atlanta. Fala galera, estamos começando o nosso primeiro vídeo desse canal, hein? A gente foi para os Estados Unidos, ficamos 25 dias lá e o primeiro rolê foi na cidade de Atlanta. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, que é um vlog de rua, desde o momento que a gente sai aqui de casa até chegar lá em Atlanta, né? A gente passa mais ou menos 2 ou 3 dias durante esse vídeo. E depois, no vídeo que vem, no próximo vídeo, será o dia do Six Flags, que é o parque que tem lá em Atlanta também, na Geórgia, certo? A gente começou então com uma viagem saindo lá de São Paulo, então a gente pegou um Lira Bus, né, que é o ônibus que para diretamente no aeroporto. Então a gente pegou essa viagem de quase 2 horas aí, porque geralmente de Campinas até São Paulo, que é onde eu moro, Campinas, né? Geralmente demora 1 hora mais ou menos de carro, mas com o ônibus até o aeroporto demorou mais ou menos umas 2 horas aí. A gente desceu lá no aeroporto, a gente chegou mais ou menos umas 8 horas da noite lá em São Paulo. Então a gente ficou lá esperando durante um tempo até chegar o nosso voo, que na verdade era de madrugada, então a gente ficou bastante tempo ali parado esperando, comemos alguma coisa e tal, mas ficamos passando o tempo. Depois disso, então, a gente pegou o voo, foi direto pro Panamá, foram 6 horas de voo, fizemos uma escala lá, né, uma conexão, e depois partimos para Atlanta. Então no total deram 10 horas de voo e foi bastante cansativo essa viagem. Então confere aí como é que foi o começo dessa viagem, a saída até Atlanta. Aqui no aguardo. Vendo os aviões. Vendo aviões. São 1 e pouco. Nosso avião só sai só 3 e pouco. 2 e pouco já. 2 e pouco. Nosso avião só sai 3 e pouco. A última vez que eu olhei era 1h38. Chegando. Depois de um ônibus, um Uber, um ônibus, 4 horas de espera, estamos aqui finalmente. Depois de 30 horas de voo, 6 horas quase, chegamos no Panamá aqui fazendo uma conexão. Logo mais a gente tá em Atlanta, hein? She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stoppin'. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like.
Chegamos em Atlanta, hein? She poppin' and droppin', she rockin' topless, no stopping. Got me deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, yeah, I'm like, wow. Chegando então em Atlanta, a gente teve que fazer todos os trâmites ali de alugar carro e tal, dentro do próprio aeroporto. Isso já demorou um tempinho até a gente conseguir pegar o carro de fato, foi aí mais de 1 hora mais ou menos. Fora isso, a gente pegou o carro ainda pra chegar na casa que a gente ia ficar. Demorou mais de 1 hora também de viagem, pra você ver como o Atlanta é grande, como o aeroporto também fica longe de algumas coisas, né, principalmente onde a gente ficou. E aí, como demorou todo esse processo e tal, até a gente chegar na casa, se instalar, entender como é que vai funcionar e tudo mais, a gente, entre aspas, perdeu o primeiro dia. A gente foi só sair pra dar algum rolê, fazer alguma coisa mesmo no segundo dia. E aí sim, então, no segundo dia que a gente tava lá em Atlanta, a gente correu pro shopping, né, pra conseguir comprar nossos celulares, porque a gente tava sem celular. Eu e a Melissa, a gente foi sem celular nenhum, justamente pra conseguir comprar lá e poder trazer ele sem entrar na nossa cota de importação, que são $1.000, né, vocês sabem. Quando você compra um celular lá e utiliza na viagem, você tem direito a tirar isso da cota. Então, foi esse o esquema que a gente fez. A gente já foi correndo comprar o celular pra não ficar incomunicável e também ter como tirar fotos e tudo mais. E a nossa ida pra Atlanta, na verdade, teve como motivo, né, primeiramente a gente foi visitar alguns amigos lá, mas o principal era visitar o Six Flags, que é o parque de diversão que tem em Atlanta, e a gente sempre quis ir e nunca teve a oportunidade de poder incluir no roteiro dos Estados Unidos. Então dessa vez a gente conseguiu, só que como a gente chegava na segunda-feira e o parque só abria no sábado, a gente teve que ficar toda essa semana em Atlanta e aproveitamos para conhecer mais a cidade e tal. Justamente por a gente não conhecer direito e não botar tanta fé na cidade, a gente acabou não fazendo nenhum roteiro, pesquisando, então a gente chegou lá meio que de surpresa e foi realmente surpreendente a experiência de estar na cidade. É uma cidade muito diferente, eu ouvi dizer que na verdade a Geórgia, que é o estado que fica Atlanta, ela é muito arborizada, então ela tem uma vegetação diferenciada, conhecida como a mais arborizada aí dos Estados Unidos. Esse estado, né? Isso realmente é muito diferente, é bem legal de estar lá, tem bastante parques, para todo lugar que você anda de carro tem árvore, locais para você dar um rolê de graça ou então encontrar amigos e tal, poder curtir a noite. Então é bem legal nesse ponto, foi bem surpreendente. Só que como eu falei, a gente não foi planejado em relação a Atlanta, a gente acabou não conhecendo vários pontos importantes, inclusive para o turismo daquela cidade. Daí então começou o rolê de fato, né? A gente foi direto pra Downtown, que na real lá nos Estados Unidos é chamado de Downtown, né? Mas é o centro da cidade, onde tem as maiores empresas ali, onde a cidade funciona de verdade, né? Não é residencial, nada. Então a gente foi direto pra lá e a gente começou pelo Centennial Olympic Park, que fica dentro de uma área ali de Downtown, que é o Centennial Park District. Esse Centennial Park District, ele na verdade tem muitas opções de entretenimento, né? Tem bares, restaurantes, vários museus ali por ali. Dentre as atrações que tem ali naquele bairro, né, naquele distrito dentro de Downtown, tem o Hall da Fama de futebol americano da faculdade, né, dos Estados Unidos. Tem também o prédio da CNN, que fica ali na praça onde a gente foi. Tem também ali o rolê que a gente escolheu dar, que foi ir pro aquário e também pro museu da Coca-Cola. E também a roda gigante, né, que chama Skyview Atlanta, que é como se fosse uma Atlanta Eye aí, né, comparado com a London Eye. Inclusive, uma coisa bem legal que tem nesse distrito é que você consegue comprar o City Pass. City Pass é um ingresso que você compra e tem direito aí quantas vezes quiser, qualquer dia, acho que durante um período, não tenho certeza se é uma semana ou 14 dias, algo assim, você tem direito aí em várias dessas atrações que tem ali, por ali na região. Então isso inclui o aquário, museu e várias outras. Uma atração que eu acho que deve ser bem legal, mas infelizmente a gente não ficou sabendo lá na época que a gente estava ali, é o National Center for Civil and Human Rights, ou seja, o Centro Nacional de Direitos Humanos, né, e Civis.
E ali é bem focado na história do Martin Luther King, que na verdade ele nasceu na cidade de Atlanta, e essa cidade tem uma cultura negra muito forte, tem um histórico de luta da causa negra muito forte, bem evidente ali, a gente conseguiu perceber bastante nas ruas. Enfim, é algo que a gente não visitou infelizmente, porém com certeza deveria ser interessante de visitar, fica aqui a dica. Chegando então no Olympic Park, a gente começou a ter mais contato realmente com a cidade, né, com o que os cidadãos conseguem fazer ali, dando rolê ou curtindo o dia, e foi muito da hora. Não tava frio, né, mas tava um vento meio gelado assim, e o contraste que dava do sol, o céu azul assim, e aquele parque todo verde, cheio de árvores e tudo mais, pô, muito da hora, dava vontade de morar ali naquele momento, sabe? E ali o nosso primeiro rolê de fato foi ir direto pro Georgia Aquarium, que na real é o aquário de Atlanta. Esse aquário ele é tão grande que ele é dividido em várias áreas, né? Quando você chega lá, você não tem um caminho a seguir, como geralmente é uma atração relacionada a animais e tal. Você fica livre ali para encontrar algumas áreas, acho que se eu não me engano são 5 áreas. Dentre essas áreas tem ali a parte de pântano, a parte de animais que vivem na área tropical, no gelo, enfim, a parte dos predadores. E é tão monumental a coisa, tem aquários tão grandes com peixes e enfim, vida marinha tão diversificada, que acaba que o restante das atrações que a gente foi, né, em relação à vida marinha ou alguma coisa desse sentido, mais pra frente na viagem, né, a gente foi no SeaWorld, foi em algumas outras coisas que tinham animais, isso aí ficou pra trás, né, na verdade a primeira experiência que a gente teve na viagem, que foi esse aquário de Atlanta, já foi para bater o resto, né? Então é tão monumental, é tanta coisa que você fica até perdido ali na hora de conhecer tudo. Eu particularmente não sou o maior fã desse tipo de turismo, né? De ficar vendo animais e tal, não acho tão legal. Porém, como eu falei, para quem gosta, ali já foi batata, não tinha como não gostar. Chegamos agora aqui, ó. Como chama esse lugar? Não, o parque todo. Bom, chegamos na área do downtown aqui de Atlanta, onde tem o aquário. Fica aqui atrás. Comprando o ticket aqui. Olha lá o Age. Começando a chover pelo visto. E aqui atrás fica o mundo da Coca-Cola, que a gente vai logo mais.
Saindo então do aquário, né, depois de toda essa experiência, a gente ficou lá horas, né, mais ou menos umas 2 ou 3 horas para conhecer tudo de verdade. Saindo de lá, a gente foi pro World of Coca-Cola, que é o mundo da Coca-Cola, que ele é como se fosse um museu da marca. Ali a gente tem contato com vários itens que tem a ver com a história da marca e também tem algumas experiências relacionadas à Coca-Cola. E uma dessas experiências, particularmente a que eu mais gostei, é de você poder experimentar vários refrigerantes ao redor do mundo. Então tem refrigerante da Alemanha, da Índia, da China, Coreia, enfim, vários refrigerantes que te transportam para aquele país e te faz refletir por que aquele sabor específico daquele país chegou ali, né? Qual que é a característica daquele povo que faz eles gostarem desse refrigerante? Então isso é bem interessante, tem vários esquisitíssimos para nossa cultura, mas é muito da hora de poder experienciar isso. E uma curiosidade muito da hora é que esse museu, o Museu da Coca-Cola, ele fica em Atlanta justamente porque o produto nasceu ali. Então a primeira Coca-Cola foi produzida naquela cidade. E aí, para finalizar o museu, a gente viu vários itens aí que envolviam a marca, né? Itens esses que são bem relacionados à cultura pop, algumas obras de arte e alguns itens colecionáveis da marca, né? Como latas, garrafas, o primeiro recipiente de cerâmica que foi servido à Coca-Cola quando ela foi produzida pela primeira vez, e também vários itens ali que representam o envolvimento da Coca-Cola com grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então a gente viu ali uma bola da Copa, viu várias tochas olímpicas e tal, isso foi muito da hora. Fora isso, a gente pôde ter um contato, mesmo que pequeno, de como funciona ali a produção da Coca-Cola, né? Então tem ali uma simulação de como seria a fábrica, né? Do invase do refrigerante e tudo mais. Então, seguindo mais pro final do dia, né, ali depois de acabar o nosso rolê no aquário e no museu da Coca-Cola, já era mais ou menos umas 7h30, 7 horas, e ali nos Estados Unidos, na verdade, estava anoitecendo só depois das 8 horas. Era 8 horas e ainda tava o sol se pondo ainda. Mais ou menos nesse horário, né, umas 7h30, a gente tava morrendo de fome, porque a gente não comeu quase que o dia inteiro ali pra fazer o rolê. E aí a gente viu no mapa que o Hard Rock Café de Atlanta ficava próximo do parque que a gente tava. Então a gente já foi a pé mesmo pelo parque, curtindo ali o rolê, vendo a vista, né, que é muito da hora, muito diferenciado. E aí então a gente entrou no Hard Rock, tinha uma espera mais ou menos de uns 40 minutos
minutos até liberarem a nossa mesa. Então a gente ficou na lojinha lá vendo algumas coisas, porque tem sempre um produto diferente, né, em cada Hard Rock. A gente comprou alguns presentes e aí chamaram a nossa mesa e a gente foi jantar. A experiência foi muito da hora, justamente porque fazia bastante tempo que eu tinha ido no Hard Rock pela última vez. E uma coisa da hora também dessa experiência foi que eu comi um lanche diferente, né, que era o lanche do Messi. Esse lanche é novidade, né, do cardápio. É uma parceria que tem o Messi com o Hard Rock. E é uma grande novidade mesmo, porque todos os Hard Rocks que a gente vai, o cardápio é muito igual, bem parecido, tem uma coisa ou outra diferente, assim. Geralmente você nem percebe. Então isso foi um ponto positivo ali, porque como fazia bastante tempo que eu não ia no Hard Rock, ainda comi uma novidade. Porém, em matéria de memorabilia, né, que são os itens colecionáveis, digamos, dos artistas do rock, do pop, que geralmente decoram as paredes do Hard Rock, eu achei ele um pouco mais fraco, né? Os outros que a gente foi, inclusive, depois, vocês vão poder ver no canal, tem muito mais itens, coisas bem mais interessantes, que inclusive dá pra fazer um vídeo só de um Hard Rock, dependendo. Então, nesse quesito eu achei fraco, porém é bem legal lá, o interior é bem diferenciado. Andando pelas ruas de Atlanta. Estamos chegando no Hard Rock. Brand new shiny pink rag top car. Hurry up and wait in here for to get in. No dia seguinte, então, a gente aproveitou para conhecer as ruas de Atlanta sem ser lá em downtown, no centro. Então a gente conheceu um parque ali que fica o City Hall. Tivemos contato um pouco ali com a cultura local, né? Mas era bem de manhã, então tava tudo fechado. E nessa viagem, a gente tinha uma missão de encontrar um jogo de cordas de baixo pro pai da Melissa. E a gente encontrou também no mapa lá uma loja que chamava Guitar Center. E quando a gente foi surpreendente, na verdade. Era surpreendente o tamanho da loja e o quanto de produtos eles tinham. Era uma variedade imensa, tanto de bateria, guitarra, teclado, enfim, todos os instrumentos que você pode imaginar tinha ali e de vários modelos. Tinha uma área específica para cada produto e quando você entrava nessa área, às vezes tinha novas áreas, né? Um corredor que dava para uma área mais no fundo. Você parecia que não ia sair da loja nunca mais porque ela tinha passagem secreta. E olha que eu nem sou músico, né? Então imagino para quem gosta realmente, toca algum instrumento, que seria uma experiência muito da hora. Melissa está na Disney. Olha que lindo. Seu pai pagou 500 conto numa bateria, tem uma aqui de $500. Pois é. Não, aqui acho que não vai achar um set de $100. Temos um disquito.
E o nosso último rolê, né, durante a semana ali, antes de chegar no sábado que a gente iria pro Six Flags, foi conhecer a roda gigante de Atlanta, né, o Skyview Atlanta, que é a roda gigante que fica ali no Olympic Park. E lá é um rolê panorâmico, assim, bem da hora, que você consegue ver todo o parque de cima. Você vê desenhado lá os anéis olímpicos no chão. Muito da hora mesmo. A gente foi de noite, então não teve uma visão tão legal, mas já deu pra ver bastante coisa. A gente consegue ver certinho o prédio da CNN ali. Bem interessante de ver. E então a gente fechou o dia com o maior dilema que teve em toda a viagem, né? Não só em Atlanta, mas no restante dos dias também, que foi arrumar algum lugar pra comer depois das 10 horas da noite. Porque, na verdade, assim, tava tudo fechando antes das 11 e geralmente nosso rolê acaba tarde, né? A gente não dá prioridade pra comer alguma coisa, a gente dá prioridade pras atrações e tal. E a gente acabava se ferrando porque não tinha nada aberto. E aí acabou que ali na região a única coisa aberta era uma Waffle House. E a gente escolheu ir pra lá justamente porque era a terceira vez que a gente ia pros Estados Unidos e a gente nunca tinha ido numa Waffle House. Uma curiosidade da hora é que a Waffle House nasceu em Atlanta, então a gente escolheu o melhor lugar pra poder conhecer. Não foi realmente no primeiro Waffle House que existiu, acho que esse inclusive virou um museu da marca, mas foi em algum em Atlanta, então ponto positivo pra nossa escolha. Bom, a comida no Waffle House não foi muito da hora, eu realmente não me identifiquei muito, não gostei. E não tô falando nem porque eu realmente não gosto do estilo de comida de lá, mas porque eu visitei outros lugares que servem a mesma coisa e achei que o Waffle House foi um dos piores, assim, em questão de sabor. Porém, lá foi uma das experiências mais estadunidenses que eu já tive. Uma coisa bem de filme mesmo, aquelas cafeterias clássicas de filme. E uma curiosidade bem da hora é que a galera lá tava todo mundo trabalhando, ouvindo um black music, então eu gosto bastante desse estilo, então foi bem da hora poder jantar ali nessa vibe. Mais uma curiosidade bem da hora sobre a Waffle House é que na real ela nunca fecha, só mesmo em eventos quando acontece alguma catástrofe, algum desastre natural, alguma tempestade muito forte, ou então quando rolou a pandemia. Existe até um índice da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos, que é o Waffle House Index, que eles levam em consideração sempre que rola uma tempestade ou algum desastre, que é, se o Waffle House está funcionando 100%, não foi tão forte assim, então dá para eles agirem de uma maneira. Então tá no verde, certo? Se o Waffle House estiver funcionando mais ou menos, com um menu reduzido e tudo mais, então já tá no amarelo, já precisa de mais atenção. Se realmente o Waffle House fechou de vez, aí é um alerta vermelho para eles, então eles já sabem que tem que dar muita atenção para aquele lugar. Então para vocês verem que loucura que é, né? Não fecha nenhum dia do ano, fica aberto 24 horas por dia. Bom, então minhas considerações finais sobre Atlanta, né? Eu achei uma cidade muito da hora, realmente muito interessante. A todo momento eu ficava falando pra Melissa que eu queria ir mudar pra lá. A vista que você tem ali do centro e tal é uma coisa impressionante, muito da hora mesmo. Você se sente num filme, parece, sei lá, é muito diferente. Achei uma cidade muito arborizada, de fato, é uma coisa realmente que salta aos olhos, assim, e é muito organizado, muito limpo, a área que pelo menos que a gente visitou, né? E eu senti que tem uma cultura muito forte ali em Atlanta que eu gostaria de explorar melhor, de conhecer melhor as pessoas que são locais de lá, né? Então com certeza é um lugar que eu gostaria de voltar e ter mais tempo ali pra conhecer alguém de lá e tudo mais. Bom, então se você curtiu esse vídeo, espera que vai ter mais. O próximo vídeo é sobre o Six Flags, também lá em Atlanta. Já vai ser num formato um pouco diferente, vocês vão poder ver. E é isso, chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo. Agradeço demais você por ter assistido até aqui e peço a sua ajuda para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que se interessa pelo assunto. Tamo junto, até o próximo vídeo. Começamos, hein? Vamos pra cima. Valeu!